E no vídeo de hoje trago para vocês mais um caso real de lobisomem que ficou famoso na história. Mas antes, como é de costume, vamos aos salves. Bom, vídeo especial exige salves especiais, e estes vão aos que mais ajudam ao canal a crescer. E não são meras palavras, pois eu vejo a ação deles. Os salves então são para Adriana, Drilu, Nádia, Cláudia e Sindibal. Lhes agradeço pela presença e pela real ajuda em impulsionar o canal. No ano de 1590, foi publicada em Londres uma biografia anônima com 16 páginas, descrevendo a vida e a morte de um dos lobisomens mais famosos da história, Peter Stubbe. Essa biografia é a fonte mais completa sobre o caso. Ela é uma tradução feita de uma impressão alemã, que seria o documento original. Porém, esse se perdeu há muito tempo. A versão em inglês possui 2 cópias originais da época. Uma está no Museu Britânico e a outra na Biblioteca de Lambeth. E foram redescobertas por um clérigo chamado Montague Summer em 1920. Peter Stubbe nasceu em Peradate e viveu em Bedburgo, na Alemanha. Desde os seus 12 anos, Stubbe já mostrava que tinha uma propensa inclinação à maldade e um gosto particular pela magia, necromancia e feitiçaria. Com o tempo, Stubbe se afastou da fé cristã e se entregou de corpo e alma nas mãos do diabo e de outros poderes impuros. Em troca de sua salvação, ele pediu ao diabo inúmeros prazeres em sua curta vida, como, por exemplo, a possibilidade de se tornar famoso no mundo inteiro, mesmo que para isso o preço cobrado lhe fosse o céu. O diabo ansiosamente concordou em cumprir os desejos de Stubbe, porém mais tarde foi mostrado que estes desejos não se referiam a coisas como riqueza e sucesso em vida. A sua luxúria não poderia ser satisfeita por meios mundanos. A crueldade sanguinária de seu coração e de sua alma anseiava por mais possibilidades de praticar o mal sobre os homens, mulheres e crianças, refletindo sobre eles toda a essência maligna de sua alma. O diabo o via então como um instrumento perfeito da maldade. Deu a ele um cinturão que, quando colocado, imediatamente mudaria a aparência da pessoa, transformando-a em um lobo feroz, forte e poderoso, com grandes olhos que brilhavam à noite como fogo, enormes e largas mandíbulas, dentes de uma nitidez nunca vista, um gigantesco corpo e garras enormes. E quando a cinta era tirada, mudaria o criminoso de volta para sua forma humana, como se nada tivesse acontecido. Assim ele poderia viver sem medo de ser reconhecido como o culpado dos atos sangrentos que cometeu.
e Stubbe alegrou-se com o presente do diabo, porque a aparência de um lobo seria ideal em sua natureza, que era propensa a atos de crueldade e derramamento de sangue. Por esta razão, ele entregou-se em atos bestiais e repulsivos em cada assassinato. Sempre que alguma pessoa o irritava ou o enganava, uma raiva e sede de vingança começava a queimar dentro dele, e cessava somente após, sob a forma de um lobo, ele ter matado aquela pessoa ou algum de seus parentes. Conforme o tempo passava, Stubbe começou a experimentar novas formas de derramar sangue. Ele percorria as aldeias 2 dias e 2 noites, cometendo crimes hediondos e atrocidades. Quando ele estava na forma humana, ele andava pelas ruas de Colônia ou de Bedburgo, vestido elegantemente, cumprimentava as mesmas pessoas cujos filhos ou parentes ele tinha matado e banhado em seu sangue. Ele passeava e observava as pessoas e suas potenciais novas vítimas. Sempre que ele via as mulheres, meninas ou crianças que ele gostava e quem sua alma desejava, ele iria esperar por uma oportunidade para arrastá-las para fora da cidade e, em algum campo, matá-las brutalmente. É quase evidente que algumas vítimas, antes de morrerem, tiveram o horror de vê-lo se transformando diante delas. Outras vítimas eram feitas quando grupos de meninas brincavam longe da cidade. Em tais ocasiões, transformado em um lobo, ele saltava sobre elas, pegava uma com seus dentes e arrastava para longe. E depois de já ter satisfeito suas concupiscências asquerosas, matava as pobres jovens. Tal era a extensão de sua crueldade, que os vilarejos atacados passaram a viver em total terror, com a maldade do lobo sanguinário e insaciável. Esse reinado de terror ainda permaneceu por alguns anos. Inúmeras crianças e adultos foram mortos, e há relatos onde jovens grávidas foram assassinadas e tiveram seus bebês arrancados do ventre, na mais sangrenta e desumana forma imaginável. E depois devorava seus corações quentes e ainda pulsando, a qual Stubbe considerava uma refeição mais requintada e apropriada a seu apetite monstruoso. Mas, no entanto, ele nunca ficava satisfeito. E além de presas humanas, os animais também sofriam. Inúmeros cordeiros foram massacrados, e seus órgãos crus eram devorados, tal como um lobo faria. O ato, além de satisfazê-lo, lhe caía bem como um álibi. Assim ninguém suspeitaria que as mortes foram feitas por um feiticeiro. Tudo daria a entender que a culpa era de algum lobo selvagem. Durante esse período, Peter Stubbe viveu com sua irmã, uma bela e jovem garota que o amava, mas não um amor de irmãos. Eles viviam uma relação incestuosa de marido e mulher. Acredita-se que eles mantinham relação desde a juventude, antes de Peter Stubbe ter se entregue ao mal. O nome de sua irmã é Bill Stubbe, e o seu encanto e beleza
atraía a admiração de todos que a conheciam. Ela vivia como uma concubina de Peter Stubbe, e desta relação pecaminosa nasceu um filho. Mas Peter Stubbe permaneceu dedicado ao mal, tal como a criatura monstruosa que ele sempre foi. O poder de sedução que ele havia adquirido era imenso. Certa vez, uma mulher veio até ele para conversar, e antes de ir embora, ele conseguiu seduzi-la com palavras doces e encantadoras, e a influenciou tanto que ela dormiu com ele. E desde então, ela sempre estava pronta para realizar todos os seus desejos. A mulher possuía o nome de Catherine Trump e desfrutava de uma excelente reputação entre seus conhecidos. Mas os desejos imorais de Peter Stubbe nunca eram saciados, nem mesmo por todas as belas mulheres desta grande sociedade. O diabo então lhe envia outro presente, uma mulher tão bela, mas tão bela e atraente, que mais parecia um ser celestial do que um ser terrestre. Esta mulher lhe serviu os caprichos durante 7 anos, até que foi revelado a ele que ela era, na verdade, um espírito maligno na forma de uma mulher. Era um demônio. Infelizmente, um assassino cruel como era Stubbe não iria ser saciado apenas por pecados corporais, e ele considerava um dia perdido se ele não tivesse matado alguém ou alguma coisa, seja ele humano ou animal. E ele matava por nada mais do que apenas prazer. O filho de Stubbe cresceu, jovem, bonito e repleto de alegria. Ele era diferente de seu pai, e era chamado pelo próprio Stubbe de a luz de sua vida. E durante um tempo, Stubbe elevou o amor por seu filho acima do desejo de assassinar. Mas, claro que isso não durou muito. Logo Stubbe começou a desejar também o sangue de seu herdeiro. E então um dia, ele convidou seu filho para um passeio ao redor da aldeia. E enquanto eles andavam pela floresta, Stubbe disse que precisava aliviar suas necessidades. Pediu então ao filho que prosseguisse, que ele iria até uma moita próxima e logo o alcançaria. E enquanto o menino seguia em frente, Stubbe transformou-se em um lobo usando sua cinta. Atacou o filho e o matou. Tendo-o feito, ele devorou o cérebro do garoto como se fosse a mais refinada forma de saciar o seu apetite. Esta foi a escritura mais horrível que tinha se ouvido falar. Nunca antes, palavras de um criminoso de natureza tão degenerada se tinha conhecimento. A biografia sobre o caso de Peter Stubbe descreve vários outros assassinatos que ele cometeu e diz que ele permaneceu por durante 25 anos praticando todo tipo de atrocidades e saciando seus desejos monstruosos sem que ninguém sequer desconfiasse dele. Nenhuma pista era deixada. Homens, mulheres, crianças e vários animais. O número de vítimas de Stubbe era grande. O número de vítimas e o grau de crueldade, que era impensável, fez com que toda a Alemanha fosse forçada a reconhecê-los como sendo verídicos. Os habitantes de Colônia, Bedburgo
e Peradate. Vilarejos que sofriam com os ataques contínuos do monstruoso lobo estavam apavorados e temiam viajar de um lugar para outro sem um grande número de homens e armas. E para seu horror, era comum encontrar restos mortais de vítimas espalhadas pelo campo onde a besta atacou. Criatura esta que eles não conseguiam capturar e condenar à morte. Quando a filha ou o filho de alguém desaparecia, eles já logo perdiam toda a esperança de encontrá-los com vida novamente, certos de que o lobo já os tinha devorado. Não importava o quanto os caçadores se esforçavam, dobrassem e triplicassem seus esforços na tentativa de encontrar uma maneira de capturar e matar o monstro, eles não obtinham êxito. Eles estavam impotentes diante de sua crueldade. Mas independente de suas falhas, o povo era dedicado à causa. Eles caçavam a besta onde quer que houvesse rumores de sua presença. Os cristãos rezavam a Deus para que os livrassem desse reinado de terror imposto pelo lobo. Até que um dia, parece que Deus decidiu pôr um ponto final a este reinado. O lobo foi visto. Os caçadores rapidamente cercaram a área onde o licantropo entrou para se esconder e soltaram seus cães para acuar e não deixar o lobo fugir. Nunca antes eles tiveram uma oportunidade como esta. Stube, vendo que não havia como fugir, tirou a cinta e voltou à sua forma humana. Os caçadores tomaram um grande susto quando viram um homem onde há poucos momentos havia um lobo. Eles certamente consideraram aquilo como obra do diabo. Assim, levado à justiça, Stube foi submetido a torturas em Bedburgo, e por medo do sofrimento, ele admitiu a maldade de sua existência, e rapidamente revelou todas as crueldades que ele havia cometido durante estes 25 anos. Ele também confessou que com o uso da magia, ele tinha recebido do diabo uma cinta que o transformava em lobo quando ele colocava. Além disso, ele confessou que se livrou da cinta a jogando na floresta no momento de sua captura e que ainda ela deveria estar lá. Ouvindo isso, os funcionários enviaram homens para aquele lugar, mas eles não encontraram nada. Então se especulou que ela tinha retornado de onde veio, retornado para as mãos do diabo, o qual havia lançado sobre os humanos este lastimável tormento, e agora havia deixado Stube sozinho para receber o castigo merecido por estes longos anos de atrocidades em sua vida desprezível. Stube foi colocado sob custódia por um tempo. Os funcionários descobriram, através de investigação, que sua irmã, Bill Stube, e sua amante, Catherine Trump, foram ambas cúmplices dele em muitos dos assassinatos. Peter Stube foi condenado juntamente com elas duas. O tribunal anunciou a sentença em 28 de outubro de 1589, com os seguintes dizeres: Peter Stube, o principal culpado, é condenado a ser quebrado por uma roda, e sua carne deve ser arrancada em 10 lugares diferentes por uma pinça quente, para que consiga separá-la dos ossos
E então, suas pernas e braços devem ser esmagados por uma ripa de madeira ou martelos. Em seguida, ele deve ser decapitado e finalmente queimado até que não sobre mais nada, a não ser as cinzas. Além disso, sua irmã e sua amante devem ser queimadas vivas no mesmo dia. E então, no ano seguinte, no dia 31 de março de 1590, a sentença foi executada na cidade de Bedburgo, na presença de muitos príncipes da Alemanha. Após a execução, como um aviso para todas as bruxas e feiticeiros, o comando de autoridades daquela cidade colocaram um poste preso ao chão, sobre o qual foi colocado a roda da tortura, com parte do corpo de algum condenado, e um pouco acima penduraram a figura de um lobo e a cabeça de um feiticeiro, e muitos pedaços de madeira para numerar todas as vítimas de Stube. As mesmas autoridades governantes ordenaram que tudo isto deveria ser deixado em exposição pública, como uma lembrança eterna dos crimes cometidos por Stube e a punição que ele recebeu. A história de Peter Stube não é uma lenda ou conto. Ela realmente ocorreu. São fatos históricos, assim como outros lobisomens famosos que eu já contei aqui no canal. Não sabemos ao certo se realmente Stube era um lobisomem, mas não há dúvidas de que era o culpado, um macabro assassino. Pesquisando, encontrei pessoas que carregam o sobrenome Stube, algumas com medo após conhecerem a história de Peter, outras com vergonha, e algumas dizendo que isso não as afeta, pois Peter Stube está morto, se foi, e alguns até buscam saber mais sobre os seus antepassados, sua árvore genealógica. E, se algum dia alguns de vocês estiverem em Bedburgo, na Alemanha, poderão conhecer e trilhar pelo conhecido caminho do lobisomem. Dizem que é realmente assustador, principalmente à noite. E também, se quiserem, poderão visitar Caster, Broik e Erprat Estes. Estes são pequenos vilarejos onde Peter Stube fez algumas de suas vítimas.